quê, papapá, e tinha balé folclórico boliviano. O que eu escolhi? Balé folclórico boliviano. Por quê? Porque eu falei assim, se eu for morar aqui 4, 5 anos, eu tenho que entender o que está acontecendo aqui. A melhor maneira de conhecer um grupo é pela sua cultura. Então a gente tinha um semestre de aulas falando o que são tingos, saia boliviana, a diferença da cueca passenha para a cueca cochala, os caporales, e depois a gente ia dançar. Agora imagina eu, homem negro, dançando caporales, ou dançando... Sempre sobrava a saia boliviana, que era dos yungas, dos negros, mas você vai entendendo como é que eu entro numa cultura se eu não entendo a cultura. A dançar é a melhor maneira de a gente dizer alguma coisa. Né? A gente vai lá, aprende a dançar samba, ou dança vai no Rio Grande do Sul, aprende com o centro de tradições gaúchas. É ali que a gente vai entender os comportamentos e os rituais daquele grupo. Né? Que são diferentes. Se eu quero participar, eu tenho que passar por esse processo de endoculturação. Então, isso é algo importante. Como é que eu conheço o outro? Passa aí, por favor. Que aí é uma questão que eu tenho para falar para vocês. Tudo isso que falaram de mim aí, não sou eu. Sou eu, mas também não sou eu. Essa é uma outra questão. Que é assim, professor Arthur acabou recentemente de voltar de Portugal, não sei o que, escreveu uma coleção com 10 livros, vai lançar mais tantos. Esse não sou eu, vou falar quem sou eu. Eu sou Arthur, eu moro em Marechal Hermes. Alguém conhece Marechal Hermes? No Rio de Janeiro? Então, moro em Marechal Hermes, moro na rua Capitão Rubens, número 15. Minha casa tem 3 pisos, né? Então, tá lá bonitinho, moro ali perto ali do subúrbio, gosto da Portela, né? Vou ao carnaval, adoro carnaval. Aliás, faz 2 anos que eu não vou no carnaval. De carnaval eu não gosto de bloco, eu gosto de fantasia, que você vai no carro alegórico, pula, grita, se joga no chão, espera 1 hora para desfilar 20, fica com raiva, né? Uma coisa assim. Então, eu gosto dessas coisas, adoro sorvete de chocolate. Tenho 1,77 m, né? Estou pesando 81 quilos, a minha meta na Smart Fit é chegar a 79. Um desejo meu, odeio acordar cedo. Eu já acordei 5h30 da manhã para vir para cá. Mas tudo bem, cheguei aqui às 10 horas, esse senhor tão bonzinho deixou eu trabalhando aqui, quietinho, enquanto o meu me deixou esperando. Mentira. Mas eu estava ali trabalhando. Gosto disso, né? Faço as coisas desse jeito, assim. Aproveito os meus tempos livres, assim, porque eu quase não tenho livro. Pequenos para fazer coisas assim, preciso corrigir um artigo, preciso fazer uma coisa, adoro pegar, eu escolho às vezes, em vez de ir de carro para o UERJ, eu vou de trem, porque dá tempo de eu ver uma série na Prime, pelo celular, porque o meu celular é TIM, e aí se você põe e recarga, você fica com Prime, né, e você vê, eu estou terminando de ver a série 9 Desconhecidos com a Nicole Kidman. Cara, muita viagem na Batatinha, muita. Né? Além disso, eu calço o número 41, o meu CPF é 069-941-117-33. Quem quiser fazer um Pix, pode fazer por esse número também, eu aceito, tá bom? Gosto de dias de chuva, adoro doce de maçã, ou torta de maçã do McDonald's, aquela bem gordurosa que custa caro e você só come numa mordida. Esse um pouquinho sou eu. Acho que por enquanto está bom para a gente começar um relacionamento. Eu queria também que vocês fizessem isso. Só que eu quero que vocês façam isso de uma outra forma. Primeiro eu quero dois voluntários aqui para distribuir uma folhinha que eu vou dar para vocês, que é essa aqui. E aqui vocês vão escrever... deixa eu falar uma coisa também, esqueci. Eu falei só coisa boa de mim também, né? Positivamente. Falo algumas coisas também que não são tão legais assim. Ultimamente eu ando entristecido. Sabe por que eu ando entristecido? Aqui não é terapia não, tá? Porque eu faço terapia também, tá? Faço terapia, tenho consultório também, sou psicanalista e tal. Mas só para partilhar com vocês um pouco das sensibilidades, né? Eu ando meio triste e eu não sei porquê, ainda vou descobrindo na terapia. Tenho saudade do meu avô, que já morreu há muito tempo. A tal ponto de eu comprar um sabonete Febo. Sabe sabonete Febo? Eu ando usando sabonete Febo porque lembro do meu avô. Eu não me sinto entristecido mesmo, eu estou mesmo entristecido por causa disso. Né? E é muito engraçado isso, porque às vezes as pessoas ficam olhando assim, você está zangado? Não, estou triste.
Não, porque a gente fica triste mesmo, né? A gente fica triste. E às vezes dá uma raiva. Ultimamente eu ando com uma raiva com um pouco da faculdade também, de vez em quando, sabe? Vou contar para vocês. O povo, em vez de facilitar a vida da gente, o povo na faculdade fica colocando, é uma burocracia. Eu não entendo isso. A gente já lançou a nota e eles querem que justifique a nota. Ou é aprovado ou é reprovado, gente. Né? Se tem um processo, tem todas as notas. Gente, não, a burocracia da universidade às vezes me cansa. E a documentação você se entrega 2, 3 vezes. Você faz a documentação, tem que colocar no SEI e depois volta. Isso é algo que me irrita. E se eu for ficar aqui, eu vou ficar o resto do dia, tá bom? Então, para não ficar o resto do dia, vocês vão trabalhar, porque eu não trabalho sozinho. Ah, nunca trabalhei, nunca gosto de trabalhar. Então, eu quero 2 pessoas. Vocês vão receber uma folhinha dessa aqui, tá? Eu quero que vocês escrevam dentro dessa folhinha, sem colocar o nome, não pode colocar o nome. Rápido, que passa na sua cabeça. Uma coisa muito boa sua e uma coisa que não é tão boa assim. Entendeu? Rápido, uma coisa rápida. Quem tiver caneta, usa a caneta que tem. Quem não tiver caneta, tem algumas hidrocores aqui, pode usar esse hidrocor, usa e faz com o coleguinha. Colocou isso, uma coisa positiva e uma coisa negativa, dobra sem colocar o nome. E eu vou passar recolhendo tudo isso dentro de um grande saquinho. Ok? Entenderam a atividade? Você vai me ajudar? Que bom, então. Quem vai me ajudar? Você pode me ajudar? Então, olha, uma folhinha. Opa! Vamos lá, é coisa rápida. É uma folhinha para cada um. Ah, quem precisa de caneta? Aqui, olha, a colega vai ajudar. Aqui tem. Quem precisa de caneta? Aqui também tem. Devolvam, que vocês vão precisar usar amanhã também. É trabalho. Esse é o primeiro. Tem vários. Tá? É rápido. É só colocar uma coisa boa e uma coisa ruim, dobrar. Não mostra pro outro. Uma coisa boa, uma coisa ruim de quem você é. Dobra. E me espera que eu estou passando. Vamos lá. Quem já começou a terminar? Quem foi terminando?
Vamos lá, gente. Agora vem a segunda parte do que a gente está fazendo. Vem a segunda parte do que eu venho falando. Eu quero agora uma pessoa, um voluntário. Eu sou uma pessoa democrática. Posso passar para ser dedocrático também, tá? Dedocrático é aquele, esse. Democrático, queria alguém aqui na frente. Pode vir. Adoro gente que se oferece, é muito bem. Ótimo. Da onde você veio, Caio? Cara, veio de que caravana? Gente do mesmo lugar. Ah, muito bem. Parece programa do Silvio Santos, veio de que caravana? Osasco! Olha só, Caio. Primeiro você, olha, vou prestar atenção, depois vai passar para vocês, hein? Então, olha só. Aqui está tudo misturado, você vai tirar um. Tira um. Muito bem. Pode abrir. Leia aqui. O que está escrito? Injustiça e bondade. Muito bem. Olhando para essa plateia bonita aqui, quem você acha que escreveu isso?
Quem tem cara, olha, está escrito injustiça e bondade. Desse povo aqui, quem tem cara de injustiça e bondade? Pode escolher, né? Tem 180 aí. A moça A moça atrás registrada. Qual é o seu nome? Alessandra. Foi você que escreveu isso, Alessandra? Não. Não foi você? Que coisa, você ouviu Justiça e Bondade. Obrigado pela participação. Quem escreveu Justiça e Bondade? Boa pergunta. Quem escreveu Justiça e Bondade? Quem quer ver a letra? Até para lembrar se escreveu. Eu acho que eu não sei o que eu escrevi qualquer coisa que estava na minha frente. Bastante. Quem escreveu Injustiça e Bondade? Alguém escreveu, gente. Ou escreveu e saiu correndo. Ou quem psicografou, sei lá. Foi aqui na frente? Não sei. Vamos lá, então. Obrigado, viu? Nada. Próximo, vamos lá. Próxima pessoa. Quem pode tirar aqui? Ó, tem uma parceira aqui, olha. Vamos, me tira você, vamos lá. Primeiro, qual é o seu nome? Lene. Então vai lá, vamos ver quem vai escrever, quem escreveu. Bom, sou uma ótima pessoa na vida pessoal e profissional. A ser trabalhado, gosto de controlar tudo. O bom é aquilo que precisa ser trabalhado, ou seja, é o lado ruim. O bom e aquilo que precisa ser trabalhado. Então o que é bom na pessoa? Sou uma ótima pessoa na vida pessoal e profissional. E o que precisa ser trabalhado? A ser trabalhado, gosto de controlar tudo. Então dá uma olhada nesse público aqui e pergunte, quem você acha que tem cara disso? Controladora, uma pessoa controladora, mas ela é uma boa profissional. Isso está escrito, né? É controladora, mas é uma boa profissional, um bom profissional. Quem é? Não pode falar quem escreveu isso, ele vai ver quem é, vai pensar quem é. Olha a direita, pode passear, passeia onde for. Quem é ali na frente? Bom, então uma conta. É uma coordenadora, mas uma conta aí, né? Pelo amor de Deus, eu tenho medo de apontar a coordenadora e ela me manda embora. Não vai fazer isso, isso é dinâmica, a culpa é do professor Arthur. Aponta então, cadê? A Rosângela do Jockey. Rosângela, foi você que escreveu? Não, quem escreveu isso? Eu. Olha, muito bem. Viu, você errou? Olha, era lá, você errou aqui. Pode sentar, obrigado. A última, vamos ver essa aqui. Desse momento é outra. Vamos lá. Agora você tira o outro. Eu preciso dizer que eu sou controlador, porque sou uma pessoa que faz terapia. Então eu não conheço, porque eu sei de quando eu tenho razão. Muito bem, gostei de ver isso. Se não, tira você da terapia, tá bom? Mas tudo bem. Não posso. Positiva, acolhedora. Negativa, ansiedade. Quem desse público aqui, todo mundo, quem desse público você acha que escreveu esse papelzinho aqui? Não, não pode falar, não. Você escreveu. Agora vem você aqui. Então vem você aqui. Você é ansiosa real. Então vem você. Fica você aqui. Bem, não. Eu sei ansiosa. Agora eu vou complicar a situação, porque podia ficar melhor. Ansiosa de verdade. Ok, então. Eu vou notar. Excelente. Você se entregou, estragou a dinâmica, maravilhoso. É o negativo, estraga prazer. Agora você vai participar. Vou complexificar o negócio. Vai ser assim, né? Agora tirou seu papel, segura o seu papel, você está com o seu papel. Você vai tirar, você que é ansiosa, vai tirar um papel, esse aqui. Ela não se acusou, a letra não é dela. Quem é a outra ansiosa? Quem é uma outra pessoa ansiosa? É a corredora?
acusada de ser, você se autoacusou de ser ansiosa, você vai tirar um papel. E você vai falar para ela no ouvido o que você leu no papel, você não vai ver, e você apontar quem é a pessoa. Entendeu? Você vai falar no microfone, não. Vai falar para ela no ouvido, e ela que vai tentar descobrir. Ok? Então tira aqui. Já sabem, né? Quem você acha que é a descrição da pessoa que ela disse? Você? Você. O que ela disse pra ti? Eu ser avô? Eu? É. Positivo, não acredito, né? E o negativo é? Medo da solidão. Pode cabeça, não? Ah, cuidado embaixo. Quem é então avô e tem medo da solidão? Olha só. Se acusou botafoguense, na verdade foi ele. Muito bem. Vem você então aqui. A gente fechar essa dinâmica. Vem aqui você da gente. Não é gente que está aqui? Agora nós vamos mudar. Você vai descobrir a pessoa. Só que você vai tirar o papel, vai falar para ela vai falar para ele e você vai descobrir quem é a pessoa. Ok? Isso. Eles estão se concentrando, gente. Estão tentando descobrir quem são vocês. Pode, fala para ela. E depois ela fala para ele e ele vai descobrir. Quem é essa pessoa que ela te escreveu? Ah, não te acabou? Ah, então tá. Ela escreveu um testamento. Isso porque era um papel desse tamanho, né? Se fosse mais papel A4. Vamos lá, olha esse público bonito. Olha esse público bonito e aponta quem é a pessoa que eles escreveram para você. Quem é? O de chapéu, né? Renan. Não, deixa eu ver. O que ela falou para você? Gosto de chocolate, porque eu citei esse dois riscos. A primeira, eu sou sensível, odeio injustiça e amo chocolate. Não gosto de mudanças inesperadas e sou meio teimoso. É você, Renato? Muito bem. Senhora, por favor, coloque aí. Obrigado, gente. Palmas para quem participou aqui. Vamos lá. Isso acontece no nosso dia a dia, sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando é que acontece isso? Não, mas quais são as situações? Oi. Era você? Ah, eu. Ou não era o Renan, era ele. Viu? Viu? Quando é que acontece essa situação? Hã? Quando? Eu falo a todo dia, mas quando acontece? Hã? Porque eu perguntei assim, essa foi uma dinâmica que nós fazemos para tentar ver se a gente conhece o outro apenas com aquilo que falam do outro. Não é isso? O outro se escreveu. Sou injusto, odeio injustiça e gosto de sou bom. E aí o outro teve que adivinhar. Quando é que isso acontece no nosso cotidiano? Essa maneira de conhecer o outro? Ou não? E quando é que isso acontece?
A gente tem a mania, por exemplo, de tratar pessoas bonitas como se elas fossem bondosas, como se elas tivessem qualidades que a gente considera bonitas. E pessoas feias, talvez, do nosso julgamento, tratar como se tivessem qualidades não tão boas. Deixa eu ver se eu estou entendendo você. A partir da descrição que você colocou, você olha para a pessoa e tenta colocar essa descrição na pessoa. Então, bondoso. Eu olhei para a cara de fulano, ela tem cara de bondoso. Seria isso? É uma interpretação. Vamos ver a interpretação dela. Boa tarde. Eu queria colocar uma situação de uma equipe, né? Porque aí eu vou pegar a última situação onde um pegou o papel, falou para o outro ouviu e ele teve que pensar quem seria essa pessoa. Então eu penso no nosso dia a dia. Eu falo de fulano fala para outro e aí sim ele vai deduzir. Ah, é essa pessoa. Eu vou começar a agir porque essa pessoa, o outro falou que ela é injusta, que ela é bondosa, que ela é alegre. Determinado julgamento de uma outra pessoa. Alguém tem outra situação? Também pode ser. Alguém tem outra situação? Vamos lá. O ditado, jogar o livro pela capa. Julgar o livro pela capa. Também pode ser. Alguém mais? Alguém mais aí, ó? Meu nome é Adílcia e eu acho que essa dinâmica que foi feita aqui é muito interessante, porque muitas das vezes as pessoas não nos conhecem e fazem um julgamento precipitado, né? Antes mesmo de saber qual é a nossa índole, de onde a gente veio, em que a gente pode colaborar ou de repente não, e já faz o julgamento assim, olhei e não gostei. Outra aqui. Eu acho comum que a gente tem a mania de julgar uma pessoa pelo que a outra falou, não, e mesmo sem conhecê-la. Tá? Exatamente. Tem mais alguma colocação aqui? Estou começando a gostar de vocês, viu? Vocês são participativos. Isso é legal. Além de tudo que todos já fizeram esse comentário, eu acho também em relação aos nossos usuários, que a gente muitas das vezes tem esse olhar. A gente já não sabe o que a gente está recebendo, mas a gente tem a triste ou alegre intuição de qualificar, ou desqualificar, ou de julgar, ou de apontar. Pode ser? Pode. Alguém mais? Gente, é muito interessante, porque se você vem juntando a dinâmica com aquilo que a gente estava falando, é que assim, o Leandro começou a falar uma porção de título do que eu sou. Ele falou de coisas que eu fiz. E que vocês conhecem. As coisas que ele falou é que eu fiz e vocês conhecem. Fiz várias outras coisas. Né? Tem uma pastinha cheia de papel lá falando que tem título disso e daquilo outro. Quando eu falei quem sou eu já falei que eu estou com saudade do meu amor. São duas coisas assim. Uma coisa é o Leandro me apresentar. Esse é o pós-doutor Arthur em Ciências e Educação. Outra coisa é, ele está com saudade do avô a ponto de tomar banho com sabonete febo. Nós somos... Os outros nos apresentam e não necessariamente nós somos somente aquilo que se apresenta. Quantas vezes você pega a evolução de uma criança, você pega a criança que está recebendo a criança na casa de acolhimento, vem aquele papel escrito: filho de fulano, tal idade, tem isso, aquilo outro, veio de tal lar, sei não sei o que, o pai é assim, a mãe é assado. Esse papel chega primeiro que a criança, na sua cabeça. Não é isso que acontece? Estou falando do Rio de Janeiro, em Minas deve ser diferente. No Rio de Janeiro, no centro de convivência que eu frequento do leste fluminense, eu também não trabalho na capital. Eu também tenho isso. Eu trabalho em todas as 91 cidades, menos a capital do Rio de Janeiro. Então, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, Magé, Teresópolis, Petrópolis, ando por esses campos. Né? A capital eu não quero estudar. Não aceito mestrando e doutorando da capital do Rio de Janeiro, embora eu moro no Rio de Janeiro. Preconceito. Não, é posicionamento político. Porque parece que o Rio de Janeiro só é a cidade do Rio de Janeiro. E o financiamento público, educacional, a maioria vai para a capital. E o restante do Estado. Percebem isso? Então, se eu promovo pesquisas e conversas com quem está em Teresópolis,
Santa Maria Madalena, Miracema. Eu estou falando para a sociedade que existe vida para além do sambódromo, para além do Cristo Redentor, para além do Pão de Açúcar. Está dando para perceber? Essa visibilidade. Então, quando eu estou falando, vou dar alguns exemplos, são os municípios do Rio de Janeiro menos a capital. Então, por exemplo, em São Gonçalo, vem um educador social e faz a nota do livro lá, né, fez 12 horas de plantão, vem um outro para receber naquela casa de acolhimento, ele lê o que o outro fez da criança. Antes, ele já entra na casa lendo, lá em São Gonçalo, o que o outro educador deixou a respeito do que o outro aprontou, do que o outro fez ou deixou de fazer. Ele começa o relacionamento com aquela criança já com aquela organização. Aprontou de novo. Ele vai perguntar para o outro: oi, tudo bom? Como é que você está? Bom dia, você tomou café? Não, tipo, então, o que aconteceu hoje de noite? Que você não dormiu? Fiquei sabendo, mata qualquer ser humano, gente. Eu fiquei sabendo que tocou o terror de madrugada. Isso foi antes de perguntar ao sujeito, isso não acontece aqui. Mas em outros lugares, a notícia da pessoa vem antes da pessoa, antes de você se encontrar com a pessoa. Não estou falando que a gente tem que rasgar esses papéis, mas estou falando assim, qual é o cuidado que a gente tem de escutar sobre o outro? Que aí vem aquele telefone sem fio, que ele mesmo falou. Qual é o seu nome? Golfinho? Então, tá bom. Golfinho falou assim, gente, o telefone sem fio, um falou pro outro, que falou pro outro, e ele teve que adivinhar quem era, e errou. E a pessoa estava aqui, olha. Isso era o mais interessante, ele falou, é Renan, e depois ele falou, era eu. Olha só, ele olhou, eu falei, olha para todo mundo e vê quem você acha que se enquadra. Ele olhou, Renan, mas o dono do papel era ele. Será que a gente não faz isso também nas relações que a gente tem, né, com os sujeitos da área da educação? Fala que você queria falar um negócio. Com o pessoal da UFJF, conheceu o Museu de Território na Vila Olímpica. Aí você olha aquela estrutura toda que foi criada, né, para as Olimpíadas, e nós fomos conhecer o outro lado da moeda. A quantidade de família que foi desabrigada para a construção daquilo ali, foram 10 moradores só que resistiram, né? Que foi oferta de dinheiro, oferta de tudo. Então, eu acho que baseado nisso aí também, a mídia mostra aquela coisa linda, o Rock in Rio, né? O palco do Rock in Rio. Mas não mostra o sofrimento das famílias que ficaram desabrigadas para a construção da... O que a gente vê? Tá? A primeira pergunta, o que a gente vê? Isso para mim, essa fala assim, professor, o senhor viaja, está fugindo do tema. Estou falando claro que não. Por quê? Porque quando a gente trabalha com educação escolar, por favor. Quando a gente trabalha com educação escolar, a gente tem um currículo a cumprir. Não é verdade? No 5º ano, matemática tem que ter fração. Ponto. No 6º ano, em geografia, tem que saber do quê? Tem que saber o mapa do Brasil e os estados. Tá, isso aí é da educação escolar. Na educação escolar, o que eu tenho é a relação do eu com o outro. Eu e a criança, eu e o adolescente, eu e o idoso. Que está lá naquela casa de acolhimento, que está lá naquele lugar para eu fazer oficina. Não é verdade? Então, a gente parte desse princípio que o educador social, ele começa, vai apertando para mim tudo. Ele começa, existe um sujeito, aperta, né? Pode apertar todos os botãozinhos, né? Existe um sujeito, existe educador, e esse educador ele vai trabalhar entre sujeito, grupo e função social. Eu, enquanto educador social, eu vou trabalhar, né, com o sujeito, essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse idoso. Ok, ele está dentro de um grupo. Ele não está sozinho também. Quando eu preparo uma oficina, quando eu preparo uma intervenção, ele está dentro de um grupo. E eu tenho uma função. Eu não sou o pai nem a mãe daquela criança. Eu sou o oficineiro,
eu sou o educador, sou o arte educador, eu sou o educador social, porque a gente dá vários nomes também para esse sujeito que tem a prática de educação social, mas ele tem vários nomes. Eu lembrei, eu estava almoçando com o Leandro, esqueci de falar, eu tenho um texto pela Universidade Estadual do Ceará, pediram para escrever um texto, e eu fiz, em 2018, eu fiz uma análise dos editais de contrato para educador social no estado do Rio de Janeiro, menos na capital, é óbvio. Né, mas todos os outros, Niterói, São Gonçalo, Angra dos Reis, Mangaratiba, todos os municípios. Em todos os editais tem nomes diferentes. Então, o edital de Mangaratiba é arte educador, o de Paraty é educador social, o de Magé é oficineiro, tem cuidador, e todo mundo que se pede dá um nome diferente e a função é a mesma. A função é fazer isso, atividades, práticas educativas, fortalecimento de vínculos, trabalhar em tal lugar com nomes diferentes. Só dos editais dos 91 municípios, somente 30 tinham o mesmo nome, que era educador social. Todos os outros tinham até visitador social. Era cuidador social, educador social, arte oficina, tinha tudo. Mas quando você pega, uma coisa é o nome, outra coisa é a descrição da atividade. Porque no edital não tem isso. Tem a função, tem a descrição. A descrição vai tirando todas elas muito parecidas. O nome mudava. Né? Também falo que isso não acontece em Minas Gerais. Minas Gerais é um outro planeta. Mas no Rio de Janeiro acontece às vezes essa confusão de línguas, parece uma tabela. A grande confusão de línguas, e um acaba falando assim, não, mas eu não sou educador social, eu sou arte educador, não, mas eu sou cuidador, não, mas eu sou visitador, não, mas eu sou... Mas todo mundo acaba tendo a mesma função, né? Mudam-se os nomes, e aí também é uma outra crítica que eu estou fazendo no texto, muda-se os nomes por causa do salário também, tá? O educador ia ganhar mais diferenciado do arte educador, que ia ganhar diferente do cuidador. Então a mudança dos nomes passava por uma mudança na faixa salarial, que aqueles municípios queriam contratar por 2 anos, não era para ser concursado e ficar no município o tempo todo, não. Ele queria contratar só para 2 anos também, renováveis por mais 2, que é um mandato, né? Um mandato são de 4, então 2 para mais 2. Porque aí, se o outro se mudar de prefeito e ele não te querer, problema dele, entendeu? Assim, mas se você botar em mim, talvez, quem sabe, fico, né? Ou seja, tem essa coisa, ou seja, a gente tem que entender também essas questões políticas que não acontecem aqui, mas no Rio de Janeiro, mas que às vezes atrapalham e deixam a gente na incerteza do trabalho. Você começa um trabalho, você sabe se o contrato vai acabar daqui a 2 anos, como é que fica? Né? Como é que fica até o estímulo para continuar trabalhando? Então, essa ideia de que eu trabalho, o educador social trabalha com o sujeito dentro de determinado grupo. Esse determinado grupo, ele vai cumprir uma função e essa função vai constituindo a sua identidade. Ontem vocês estavam no vídeo lá, ontem não, segunda-feira, com o professor Érico Ribas. Tudo grupinho, assim. Érico Ribas, o Érico esteve aqui no Rio de Janeiro, no seminário de pedagogia que teve aqui na FRJ, a gente sempre se encontra todo ano, assim, ele falava dessa identidade, que é identidade. Ou seja, essa construção, ele trabalha numa construção de identidade que não é a minha, mas a identidade é essa construção, essa possibilidade de eu ir construindo esse espaço que tem em consideração primeiro o outro que eu estou trabalhando. Eu sou. E aí, uma identidade, quando a gente fala de identidade, a gente sempre lembra do quê? Sempre lembra de igual, não é verdade? A identidade, a minha identidade, a identidade, ela fala de uma contradição, na verdade. Porque eu sou Arthur, porque eu não sou golfinho. Não é golfinho? Eu não sou golfinho, e qual é o seu nome? Eu não sou Eliane, e eu não sou o Tiago, então eu sou o Arthur, e não sou o golfinho, e não sou o Eliane, e não sou o Tiago. A identidade carrega o que eu sou e o que eu não sou. A gente fica achando identidade, a gente trabalha muito identidade, você é ou não é? É ou não é educador social? É ou não? Tipo assim, parece um ou. E a identidade a gente fala de e, demais. Quem é mãe aqui? Mãe ou pai, né? Quem é, por exemplo, você mãe. Ok, você tem quantos filhos? Um filho, ok. Então, quando você trabalha em que aparelho? Você trabalha, qual a sua função?
Técnica de referência. Técnica de referência. E aí você, o seu título na sua carteira é técnica de referência, como é que é? Pedagogo. Pedagogo. Então lá, quando você está lá de técnica de referência de pedagogo, então você deixou de ser mãe. Não é? Não. Não dá pra fazer isso. Se tocar o telefone celular, uma das coisas que você vai pensar, talvez pode ser meu filho. Ou não. Não tem isso? É engraçado porque, aí fazendo só uma vírgula e uma levanta. Uma vez uma aluna falou assim, eu falei assim, gente, vamos tirar o som do aparelho do celular e colocar só no vibrador, né? Porque está tocando o celular aqui. Ela falou assim, mas professor, como é que eu posso tirar o som do aparelho do celular? Vai que meu filho, aconteceu alguma coisa com meu filho. Eu falei assim, engraçado, eu tinha que perguntar isso para minha mãe, né? Porque na minha mãe também, quando ela estudava, não tinha celular. E ela sobreviveu ficar pelo menos 1 hora na faculdade, ela já me tinha, né? Na faculdade, sem a preocupação de que podia acontecer alguma coisa comigo e eu também estava com outra pessoa, ela estava estudando, ou seja, muda-se o tempo e também, né, aquela coisa, minha mãe sobreviveu, né? Vou falar para ela assim, amiga, você sobrevive, minha mãe sobreviveu, tá? Ficar 1 hora conversando comigo aqui, e eu só pedi para colocar no vibra, não pedi para tirar o som, não. Podia ter pedido para desligar, nem isso, né? Nem no meu tempo, minha mãe até para dia 70, 80, estava lá estudando, né? São necessidades diferentes, ok, não estou falando que antigamente era melhor ou era pior. Mas o que eu estou tendo? Eu lembrei disso agora que você falou. Ela é técnica, ela é pedagoga e ela é mãe, né? E ela é filha. Mesmo que a sua mãe está viva, então, se a mãe está viva, mesmo se não tivesse, ela é filha. Então, nós cumprimos essas funções, nós somos várias coisas ao mesmo tempo. Uma coisa não vai anular a outra. E você é mulher, que é um gênero também. Você vive de uma forma, ou seja, a identidade são coisas e não são sobrepostas. Elas são coisas tecidas. É um tecido. É como se fosse um tecido, na Bolívia se chamava aguaio, né? Tem várias cores, sabe aqueles tecidos coloridos? É isso. Cada linha formando, e nós somos, não é uma sobreposição. É mãe, mais pedagoga, mais filha, mais amiga. Você tem amigas? Então, amiga, diz o nome de uma amiga sua. Renata, amiga da Renata, é vizinha, moradora de qual bairro? Borboleta, não é uma sobreposição, ela é tudo ao mesmo tempo. A identidade é essa construção, que se estourar um cano na rua onde ela mora, no bairro Borboleta, vai interferir na vida dela. Até para depois ela chegar para ir trabalhar enquanto pedagoga, e dar banho no filho para levar para a escola, ou seja, está tudo atravessado. Está tudo atravessado na nossa vida, com as nossas identidades, e também está atravessado na vida dos nossos, como vocês gostam de falar, com usuários, educandos, pessoas que estão conosco. Aquele que chega pedindo alguma coisa também não está sobreposto, está todo articulado. Ele precisa, sei lá, de alimento, mas ele também precisa de trabalho, ele precisa de comida, ele precisa de moradia, é tudo porque ele é também esse sujeito que tem uma identidade. A gente muito fica perguntando, né, sobre a nossa identidade enquanto educador social. Mas também a gente tem que perguntar qual é a identidade daquele que está conosco. Aquele que está conosco, olha eu passando aqui, vocês não estão me vendo, por isso. Muito bem, vocês estão me vendo. Também aquele que está conosco. E nós partimos, né, na nossa prática educativa desde um lugar que a gente vai chamando de docência ampliada. O que é docência ampliada? Docência ampliada porque no Brasil, quando a gente fala de educação, a primeira coisa que a gente lembra é... O que a gente lembra quando fala de educação? Escola. Já pararam para pensar nisso? Toda propaganda, quando fala de educação, é escola. E a gente fica com um discurso, que é um discurso muito estranho, que é tipo assim, parece que a escola é que vai salvar o planeta. Amigos da escola. Nunca tem um amigo do CRAS, né? Mas tem um amigo da escola. Tem uma época do amigo da escola. Todos pela escola. Nunca é pela OSC ou pela outra oficina. Você não tem um todos pela... Tudo é voltado para a escola. Então, você escola, você resolver todos os problemas que vai acontecer. Eu tenho dó da escola. Às vezes a pessoa pensa, nossa, da escola. Eu tenho pena de quem trabalha na escola, porque esse professor fica responsável por todas as coisas, de bom e de ruim. Porque se a escola não existe, o que existe é alunos e professores.
Todos pela escola, não sei quem são esses todos também, adoraria saber quem são todos. Ou os amigos, antigamente tinha uns amigos da escola, né? Coisa assim. Ou a gente lembra da escola. Sabe quando a gente é lembrado, né? Ou fora da escola? No mês de agosto, quando resolvem cantar assim: ter um amigo, na vida é tão bom ter amigo. A gente precisa de amigo do peito. Que acontece? Isso é propaganda de quê? Criança Esperança. Ah, viu? Não é? Aí lembram. Aí por que lembram da gente? Que aí vai mostrar o projeto social que está acontecendo no Vidigal e eu não sei o quê. Aí vai mostrar, estou falando do que eu vejo na televisão. Aí vai aparecer não sei o quê, a cozinha comunitária que existe no. E já reparou que também os amigos, a Criança Esperança é só na capital do Rio de Janeiro também, né? Tem um outro aqui em Niterói, mas também em Niterói tem um IDH maravilhoso, né? Um Belfor Roxo e 5, um em Madureira, outro em Cascadura, outro assim. Para onde está esse dinheiro? Quem são os projetos contemplados? Na capital? Pelo menos quando eu vejo do Rio de Janeiro, sobre o Rio de Janeiro. Aí lembra da gente e esquece, depois todo mundo volta para a escola. A escola ela ganhou esse lugar. Mas essa escola que ganhou esse lugar, fomos nós que temos esse poder também para a escola, esse discurso sobre a escola. Por quê? Porque na legislação não é assim. Na legislação, e aí está a LDB que eu coloquei aqui, a 93, 94, 96, que organiza, né, na Constituição o 205, o que diz no artigo 205? É sobre a educação. Né? Porque no artigo 5º, está escrito todos os direitos das pessoas, etc. Tem uma até que fala que eu não sou obrigado a nada. Já viram isso? Eu não sou obrigado a nada. O que é isso? No artigo 5º, no inciso 2º, está falando que a gente não é obrigado a nada que não esteja disposto na lei, né? Então eu não sou obrigado a nada. Mas assim, no artigo tem lá, o brasileiro tem direito à moradia, saúde, educação, papapá. No 205 aparece a educação. E aí quando coloca no artigo 205, está lá escrito a educação como direito, né, de todo brasileiro, papapá. Só depois é que vai aparecer a escola. Educação é mais do que escola. A Constituição entende isso. A LDB também entende isso. Quando ela fala assim, o ensino é o quê? Quais são os princípios? Qual é a base do ensino? Ela coloca várias coisas sobre escola, mas a partir do 10º, ela fala sobre educação não escolar. A legislação garante um lugar de atuação fora do ambiente escolar. E, em 2018, em pleno governo do Michel Temer, creio, ele incluiu na LDB aprendizagem ao longo da vida, que é um outro processo de aprendizagem. Então, a educação, a legislação já diz, olha, a educação não passa só pela questão que é a questão escolar. Ok, a legislação diz isso, mas na hora de formar professor, na hora de formar aquele que está na escola, eles ignoram a nossa assistência. E isso vem como um conjunto de diretrizes e regras curriculares que são postas desde 2005 e vai passando por elas, que eu só vou que já adiantado. Vai passando pelos 2006, repete, pode ir passando. Vai pelas outras, vai passando 2006, passa. Agora, a gente tem um problema aqui. 2006 fala, 2015 fala, e isso foi agravado em 2019 e 2024. Por que 2019 e 2024? As diretrizes curriculares nacionais é aquela que organiza o ensino de licenciatura em pedagogia, história e matemática, que em 2006, 2005, 2015 ainda falavam da nossa atuação. A partir de 2019, por causa do BNCC, foi retirado isso. Então, está desobrigado como matéria nos cursos de pedagogia a partir de agora, falar de práticas educativas não escolares. Aí você vai falar assim, tudo bem, eu aprendi com o professor Érico Ribas na segunda-feira, e nós temos que ter um curso de pedagogia social, a gente vai bater panela, a gente vai gritar, jogar no chão, não sei o quê. Você, ok, tudo bem, concordo até com meu amigo de tomar café. Ok. Só que, mesmo que a gente tenha um curso específico para educador social, quem está se formando na escola tem que saber que a gente existe e como a gente funciona, para criar rede. Como é que você cria rede se o outro não sabe o que você está fazendo?
Como é que você conversa como é que a escola conversa com um centro de convivência ou com outro aparelho que seja da assistência social, se ela não sabe o que nós estamos fazendo? E muitas vezes eu falo assim, ele vai lá no contraturno, que é pagar, passa o tempo dele aprendendo alguma coisa, né? Porque assim, né, a gente ocupa o tempo da criança porque a rua é violenta. Se a gente ocupa o dia inteiro da criança porque a rua é violenta, tem um erro aí. Porque então a gente deveria lutar para que a rua não fosse violenta, não para que ela ficasse mais tempo fazendo coisas. Porque a gente só vai estudar no mínimo 12 anos. Não é? 12 anos, ensino fundamental, depois a gente vai sair para trabalhar. E a rua vai continuar violenta. Veja, eu não sou contra a educação integral, ao contrário, adoro a educação integral bem feita e em tempo integral. Não turno e contraturno. Sim, tem uma coisa que você fica ocupando o espaço da criança na escola, que é o depósito. Eu deposito a criança na escola no período da tarde porque a rua é violenta. Tudo bem, vamos ter os dois. A gente coloca dentro da criança no contraturno. Pode até depositar, não tem problema nenhum, adoro depósitos, né? Podem fazer Pix para mim. Mas assim, temos que lutar para que a rua não seja violenta. E aí isso vai significar várias outras ações políticas públicas que temos que organizar enquanto comunidade para que a gente possa vivenciar, né, uma segurança que passa para além, que a educação não vai resolver. Guardar a criança em determinado lugar não vai resolver. E eu preciso aprender a conversar com os outros aparelhos, deixa eu falar, com os outros aparelhos educacionais que existem. Gente, eu não estou falando que toda escola é assim, mas estou falando do lugar onde eu estou, que eu falo muito do lugar de escuta. Isso até um livro eu tenho sobre o lugar de escuta, que é essa ideia. Você fala muito de lugar de fala, concordo, mas se todo mundo só tiver lugar de fala e não tiver lugar de escuta, vai ficar complicado, porque até que são gente falando, e quem vai escutar isso tudo? Né? Então, temos que criar um lugar de escuta. Do lugar onde eu escuto as vozes dos educadores sociais, eu vejo muito assim, a escola não sabe o que eu estou fazendo. Ou a escola acha que o que eu estou fazendo é uma educação menor. E não tem educação maior ou menor. Tem educação. A Constituição fala de educação. E eu preciso saber, como escola, o que está acontecendo em outros aparelhos e em outras instituições. Fala, por favor. Não, a pergunta que eu ia fazer para você, você acha que falta também a questão de comunicação entre a secretaria, e aí, dando o que você está dizendo, a questão de política, trazendo para a realidade aqui de fora, independente de política partidária, que seja qual foi o que a passagem tiver, é algo que eu percebo que é recorrente. Parece que as secretarias não se conversam, não se comunicam, com isso, esse grupo de informação, tudo que o senhor está trazendo, parece que aí fica fraco, entende? Acho que vai além só de uma questão de legislação nesse sentido. Tem que obrigar as secretarias a ter que falar, se conversar, trabalhar mais em rede. O que o senhor acha? Como você vê essa questão? Eu acho maravilhoso. Agora tem uma história, os meus alunos, não só vocês, meus alunos têm essa história de perguntas de milhões, não tem agora? Tal de perguntas de milhões, perguntas de milhões. Eu não sei se é uma pergunta de milhões, mas é uma excelente pergunta. Vou dar um exemplo. Eu trabalho diretamente lá no município de São Gonçalo, em Niterói, eu sou conhecidinho da Secretaria de Bem-Estar Social, de Desenvolvimento Social, e até mais hoje que eu já fui dar cursos iguais a esse que eu estou fazendo com vocês, de 2 dias, porque ainda às vezes foi bom que eu tomei banho de praia, aqui não vai dar, né? Mas tomei banho de praia, etc, etc. E aí é muito engraçado, porque aí depois ligaram para mim e a moça falou assim, então, aí fulano de tal, não sei se você quer falar, tudo bem, como é que você vai. Eu sou da Secretaria de Educação aqui de São Gonçalo e eu descobri que você trabalha nessas práticas educativas, né, que são importantes também. Eu falei assim, você descobriu? Falei assim, né? Eu nem sabia que a UERJ faz esse trabalho, não sei o quê. E você já está fazendo aqui há 4 anos com a Secretaria de Desenvolvimento Social São Gonçalo e eu nunca vi falar de você. Eu falei assim, foi um prazer, né? Eu já estou aqui há mais tempo do que isso. Elas não se comunicam as secretarias. A Secretaria de Desenvolvimento Social não fala com a Secretaria de Educação. E aí fica complicado. Estou falando aqui, estou falando lá, não precisa eu falei. Aí fica complicado, porque eu não estou falando assim que deveria ser best friend forever, BFF. Mas assim, se você não... Até para fala assim, olha, eu tenho fulano trabalha questões interessantes, eu empresto para você. E ela me chamou para falar o quê? Eu falei, fiquei todo feliz. Aí eu falei assim, que bom, né? Me conhecer aqui, ótimo, maravilhoso. Então, a gente queria que você falasse para educação integral e tempo integral.
Veja, nem a preocupação da Secretaria de Educação eu vou conversar com você porque você trabalha com os educadores sociais e tem outras coisas, etc., outras instituições para fazer uma rede. Não, é porque eu tenho um profissional, fala de práticas educativas não escolares, ele pode ajudar aos professores, né, a que vão trabalhar a educação integral e tempo integral. Falei assim, tá, vou, porque me deu 5/4 naquele momento. Eu falei assim, eu sou uma pessoa terapeutizada, eu segurei, veio até aqui, voltou. Ok, aí eu fui e comecei a educação, fiz uma formação, educação integral e tempo integral, gosto, adoro. Mas aí eu peguei uma coisa que estava no Plano Municipal de Educação, número 16, de São Gonçalo, porque eles sabem, né, tem um Plano Nacional de Educação. E tem um Plano Municipal de Educação, que eles criam, o município vai criar. E no número 16, as professoras não lêem, outra coisa que a gente não lê também, né? Que são as organizações. O outro lê pra gente e diz o que a gente tem que fazer. Também não acontece aqui, né? Mas a gente não lê muitas coisas. Aí eu levei o Plano Municipal de Educação de Barra do Braço, fui lá do 16 ao 19, falando de educação integral. E eu achei uma brecha que estava escrito assim: se dará preferência para o trabalho em educação integral e tempo integral, a contratação de 2 anos, renováveis por mais 2, de educadores sociais no ambiente escolar dos CIEPs municipalizados. Quando eu achei isso, quase que eu tive um ataque cardíaco, distribuição, morri no chão, porque isso é um problema. A todo mundo fala assim, está resolvido o problema. Não, está criado o problema. Não, tem um problema criado nessa legislação. Por quê? Vamos pensar. O educador social está na Secretaria de Desenvolvimento Social, a escola está na Secretaria Municipal de Educação. Ok, elas não conversam. Aí o que acontece? Tem esse plano de carreira e de salários para professor. E tem esse plano de carreira e de salários para o educador social. Não é igual. Depois, esse sujeito vai trabalhar com essa criança da professora dentro do ambiente escolar. E esse educador, às vezes, como na legislação tem lá, né, ou a maioria que a gente tem, nem tem a faculdade, é o ensino médio, tem outros cursos, tem capacitação, ele vai ser tratado como um profissional de segunda classe pela essa professora. Vão olhar e falar assim, mas quem é você? Você veio aqui só para dar uma oficina, um reforço escolar, uma capoeira, vai embora. Isso não é educação integral e tempo integral. Essa foi a discussão. Acho que por isso que nunca mais me convidaram na Secretaria Municipal de Educação. Porque a discussão foi essa. Eles estavam esperando, traz a Mantoan, fala um pouco da Coelho, da Lígia Coelho, cadê Lúcia Veloso, sei tudo isso. Adoro. Só que a discussão não era essa. Eu falei assim, como é que a gente... Eu já comecei assim, como é que nós vamos acolher os CIEPs municipalizados, os educadores sociais que vão trabalhar conosco com educação em tempo integral? Aí as professoras, oi? Como assim? Mas vocês não leram o Plano Municipal de Educação? Não vou tirar xerox para todo mundo. Vamos ler todo mundo o Plano Municipal de Educação. Acho que a secretária não gostou do que eu fiz, sabe? Paciência, porque nunca mais me chamaram. Mas é um questionamento. Você vai agora trabalhar na escola, né? Mas como assim? Né? Para ocupar um tempo para a professora ficar fazendo plano de aula. Ou seja, nossas secretarias nem se conversam, elas nem sabiam que existia. E eu não estou falando desse tipo de rede, eu estou falando de um outro tipo de rede, em que a escola se interessa por aquilo que a gente está fazendo, pela convivência, esse sujeito que está sendo atendido pela assistência social, por os outros aparelhos, né? E também nós possamos ter uma entrada nessa escola para conversar com essas professoras, para dialogar e conversar sobre, e falar junto com a família. Não existe essa relação, é isso que você está falando. Né? E não existe, aí, 2 municípios que eu conheço, São Gonçalo e Niterói, não existe essa relação. A Fundação Municipal de Niterói, quem for de Niterói, e a Secretaria de Bem-Estar, não conversa. Não sei aqui, porque aqui funciona totalmente muito diferente. Mas, assim, a relação, e tudo fala de educação. E tudo fala de educação. A escola fala de educação, mas é por isso que eu uso o termo não escolar. As pessoas reclamam muito, e aí eu reclamam muito de mim o tempo todo, eu não estou nem aí. Não faço questão. Mas assim, é porque você não usa não formal, informal e formal. Gente, isso é um tiro no pé. Primeiro que isso aí é um acordo de 2006, existe uma Carta Nacional da Pedagogia Social, escrita no ano de 2006, eu estava lançando a cabeça que ele estudou, que foi lá no CIVES, e que falava o seguinte: a partir de agora vamos chamar contextos escolares e não escolares.
Por quê? Porque quando a gente fala formal, todo mundo, tem uma forma, a escola. Não formal, então é aquilo, né? Não tem forma, vai fazendo. Informal, então, é o que a sua mãe disse. É o que você ouviu no fake news. Gente, o não formal tem uma intencionalidade. Quando você... Eu não sei quem falou aqui, uma das pessoas que falaram aqui, né? Acho que foi ela que falou. Assim, quando a gente está lá fazendo uma atividade lúdica, uma brincadeira, tem uma intencionalidade por detrás. Aí as pessoas olham a gente fazendo isso, tá jogando capoeira, para passar o tempo, tá fazendo um desenho, né? Aí, ou o próprio educador, que quando eu falo educador, não é educador de Juiz de Fora, que é maravilhoso. No educador do Rio de Janeiro, fala assim, o que eu vou fazer? Ele já começa assim, tem que ir para lá, o que eu vou fazer para essas crianças ficarem quietas? Qual a brincadeira que eu vou arrumar? Oi, como assim? Para elas ficarem quietas? Porque a brincadeira, ela tem toda uma intencionalidade por detrás, né? Eu vou pegar a bola e eles vão jogar queimada, né? Você vai jogar também? Então, até a intencionalidade perdeu. Se você não for jogar, ainda for trabalhar aquela questão, né? Do tipo assim, olha, tá jogando muito forte no outro, peraí, calma que é isso, não sei o que, vamos dividir. Não, eu jogo a bola, deixo a bola e deixo ele se engalfinhando lá, enquanto eu tô lá no WhatsApp. Ou lendo uma coisa, escrevendo um negócio, né? Assim, que intencionalidade é essa? A intencionalidade de não me perturbar. É essa, né? Que seja. Mas toda educação não formal e informal tem uma intencionalidade. O que a gente fala de escolar e não escolar é o contexto. O contexto escolar é um, e o contexto não escolar, independente se você faz educação não formal ou informal, é outra. E intencionalidade sempre temos, né? Às vezes a gente vê a dificuldade que muitos educadores sociais possuem, fluminenses, de fazer o plano da atividade pedagógica que ele tem com o meio do sujeito. Se eu perguntar para ele o que ele faz, eu falo, muito bem, agora coloca no papel, trava. Mas por que, gente? Mas você fez. Vamos decodificar aquilo que você fez? Até para falar, olha, eu peguei isso, fiz aquilo, usei esse recurso, a intencionalidade era essa, e a avaliação, que é o resultado. O resultado, isso. E a partir desse resultado vai começar uma outra atividade. Veja, são questões práticas. Eu não estou falando que vocês não fazem. Eu estou falando que falta, às vezes, sistematizar aquilo que é feito. Porque ao sistematizar o que você está fazendo, você não está cumprindo só a burocracia, que também tem um lado burocrático, que é um saco, você está um saco cheio de burocracia. Mas também você está criando uma memória, uma história do trabalho que você está realizando. E outros vão poder pegar essa memória e essa história, vão poder se espelhar, e vão poder acrescentar, e vão poder retirar, e você não começa sempre do zero. Parece que a gente está começando do zero, quando chega alguma coisa. Se a gente não tiver um caderno, um anedotário, que eu aprendi com uma professora lá no São Paulo, temos que criar um anedotário, uma senhorinha já. Aquele anedotário é se escrever, no papel, né? Ou no computador, ou que seja no WhatsApp, ou que seja no coisa do telefone. Escreve aquilo que você está. É para você, não é para o outro. Fazer esse relatório, porque a gente fica assim, tem que fazer o relatório. Falou relatório, matou todo mundo, né? Eu escrevi o relatório. Não estou falando o relatório, estou falando assim, escreve a tua prática, o que você fez, o que você deixou de fazer, sistematiza. Relatórios a gente pode fazer. Pede para o Pilot, escreva um relatório do não sei do que, papapá, a inteligência artificial faz um para tudo. Né? Depois você muda 3 palavras e entrega. Estou falando assim, não é isso. Estou falando, escreve a tua experiência naquele dia com aquele grupo. Qual foi a intencionalidade daquela brincadeira de roda? Qual foi a intencionalidade daquele papel que você entregou para cada um? Qual foi a intencionalidade do passeio? Um passeio é uma atividade. Um passeio, você sair e passear. Né? A gente não consegue fazer isso. Aí você fala assim, não temos muito tempo, nos é exigido muita coisa. Não estou pedindo um relatório. Eu estou apenas falando, escreve uma memória, escreve um parágrafo, escreve 3 linhas, pontua, faz para você não perder a intencionalidade da tua atividade. Sabe? Porque senão a gente fica na reprodução. Como vocês aqui não fazem essa coisa, eu estou passando o tempo, né? Só fazendo para passar o tempo. Enfim. Então, a pedagogia social, ela é essa tentativa
de você sistematizar o trabalho que está sendo feito. É um campo teórico e também um campo prático. Quando a gente pega, né, os teóricos alemães e a gente vai falando, e vocês não se preocupem porque todos vocês vão receber um folhetim que a gente faz com material, né? Vão receber um folhetim escrito assim, que é pedagogia social. Tá? Então já tem um papelzinho aqui, escrito, tudo que eu estou falando, tem até um QR Code atrás. Tá? Então, esses slides aí, depois você vai pegar todo esse material aqui grátis, era de centro, esse folhetim, você levar para casa, você pode se aprofundar. Mas aqui vai prestar atenção. A ideia de você pensar num campo específico da pedagogia social é da sistematização. Quando ele foi criado na Alemanha no final do século XIX, era para se perguntar como é que a educação ela pode se transformar numa estratégia de intervenção social. É claro que a gente está falando de uma questão política alemã, de construção de uma república, de um império, de um Estado-nação. Mas que isso foi passando através do através de outros sujeitos que foram pensando, né, nessa história da pedagogia social, como eu sistematizo a educação para além do ambiente escolar. Né? E eles vão começar fazendo uma recapitulação, e quem disse isso foi no vídeo foi o Érico, né? Porque o Érico é meio apaixonadinho, ele tem um crush pelo Pestalozzi, né? Pestalozzi, já morreu, esse mesmo, né? De 1746. Ele adora, é o Pestalozzi, o Johann Pestalozzi. Tem um crush pelo Pestalozzi. Baseado na leitura do Pestalozzi, principalmente num livro que é muito interessante, muito bonito, que se chama Como Gertrudes Ensinava as Crianças. O nome desse livro. Acho poético o nome desse livro. Como Gertrudes, se colocar na internet agora, Como Gertrudes Ensinava as Crianças. Vai aparecer Pestalozzi. É um livro clássico que se tem. Do alemão. A partir daí, né, você tem esse material que eles vão repensando. Como é que se ensina para além da questão escolar? Como é que você introduz o sujeito a partir de práticas educativas voltadas para o social e voltadas para o trabalho? Então, esse foi uma construção histórica da pedagogia social. Ou seja, e que deixa para nós todo um legado de trabalhos, ou seja, de mediar saberes, criar programas de fortalecimento de competências, construir, né, a autonomia dos indivíduos, que é o que a gente faz. Então, algo que é pensado lá no século XIX e que a gente continua fazendo, fortalecendo esses grupos, os saberes já existentes, que é uma outra coisa, muito diferenciada da escola. Né? A gente vai ver até um vídeo do Paulo Freire depois, mas a gente fala assim, Paulo Freire, o povo vive se estimando de incluir Paulo Freire na escola, e eles falam, sabe que ela não dá conta disso. Porque o que ele pede da escola, a escola não vai dar, não vai fazer. Avalie seu aluno de acordo com o saber que ele traz. Tá, a escola quer o programa que você deu e que depois você precisa pontuar. Entendeu? Eu acho que eu dou uma escola de formação de professores da UERJ. A UERJ tem 3 escolas, a formação de professores, a Faculdade de Educação e a Faculdade de Educação da FEDER, da Baixada Fluminense. Eu estou na Faculdade de Formação de Professores. E o tempo todo falo assim, vocês ficam enganando o povo com o Paulo Freire aqui quando você vai de escola. Porque a escola, depois que você vai lá, e depois você vai para a escola, e na escola, a coordenadora quer o resultado. Entendeu? Você pode até sentar e gostar do aluno e conversar com ele, mas no final ela quer a nota. E a mãe também quer a nota. Né? E aí você lê o Paulo Freire e fala assim, autonomia, construção do saber. Aí eu falo assim, Paulo Freire se encaixa mais pra gente, tá? A gente tem uma liberdade um pouco maior de pegar o Paulo Freire e conversar com ele. A gente também tem resultados para entregar, mas não são esses resultados numéricos e gráficos, nesse sentido de, no final, estar reprovado ou aprovado. Mas tem da construção, da relação, do vínculo, que Paulo Freire conversa bem mais interessante conosco. E vocês estão conversando com um professor que não trabalha o Paulo Freire, que sou eu, tá? Com isso, Paulo Freire não trabalha ele, trabalha outros autores. Vê que eu sou tudo errado. Sou tudo errado. Né? Mas também é posicionamento político, eu vou trabalhar com o Paulo Freire, não é porque eu não gosto dele, não. Aliás, conheço todo. Aliás, pedagogia da autonomia, concordo com tudo que ele está dizendo, pedagogia da libertação, do oprimido. Né? O livro que eu mais gosto é a Pedagogia da Indignação, que é um livro pós-morte, publicado no ano 2000. Né? O último foi de 97, Autonomia. A minha escolha de não trabalhar com o Paulo Freire é para apresentar outros autores que também falam sobre pedagogia social.
como Jales, a Batista, a Ricardo, porque se tem já tanta gente falando do Freire, vou falar de outra coisa. E aí que é engraçado, porque quando eu falo da Batista, a Batista, que está viva ainda, está se aposentando, já é uma senhorinha, ela cita o Paulo Freire. E fala, olha, ela disse isso do Paulo Freire. Né? Ou seja, porque a gente tem que ampliar o nosso repertório, é isso que eu estou falando, a gente precisa ampliar o nosso repertório. Não é jogar fora, é ampliar. Né? E o nosso trabalho conversa muito mais que o Paulo Freire. Na construção de saberes, de produção, né, da leitura do mundo que precede a leitura escrita. Aí a escola adora falar essa leitura do mundo precede a leitura escrita. Vamos lá. Vovó viu a uva. A criança nem tem avó. A criança só perdeu já a avó. E ela não tem dinheiro para comprar uva. E ela fala, eu sou freiriana. Maneiro. Eu perguntar, coleguinha, você veio, de onde você conhece? Você faz o quê? Tiroteio. Vamos colocar a palavra tiroteio aqui. Tiroteio. Mas é da criança. Ela mora lá, não é isso que o Paulo Freire ensinou? Como é que começava com as comunidades lá em Angicos? Como é que, a partir do que se tinha. Né? E questionando depois. Tiroteio. Mas tiroteio é bom? Não. Por que tiroteio não é bom? Porque começa tá, té, ti, tó, e pode fazer silábico, fonema, grafema, do que quiser. E começa a conversar. Tiroteio é legal? Tiroteio não é legal? É isso. Paulo Freire é um pouco isso. Ou seja, a realidade, alfabetizar pela realidade. Você veio. Eu lembro disso porque eu já trabalhei com a escola antes de me divorciar dela. Tá? A gente fez um divórcio litigioso, eu e a escola. Mas a gente trabalhei, uma das primeiras coisas que eu trabalhei foi com a EJA. Alguém trabalha com a EJA? E que era uma coisa bem legal. No final da década de 1990, eu sou velho, isso mesmo. Então, no final da década de 90, eu estava lá trabalhando. E vou falar para vocês, a primeira faculdade que eu fiz foi em Belo Horizonte, em Minas Gerais. O primeiro colégio público que eu trabalhei foi lá no bairro do Diamante, em Belo Horizonte. Você vê que eu tenho um negócio bem com Minas, né? Então, depois é que eu fugi de Minas, né? Então, lá na entrada de Contagem está escrito assim, Minas é um país, ame ou deixe. Já viram isso? Essa placa? Às vezes eu vou deixar. Eles me obrigaram, se ame ou deixe, então eu vou deixar Minas, né? Estou brincando, mas assim. Aí eu comecei a alfabetizar, e aí eu perguntei para uma das, coloquei assim, vamos lá, o que vocês já sabem de letras, escrever, não sei o quê. Aí o que apareceu? Aqui não tem um quadro aqui para colocar. Aí eu peguei papel, eles pegam no quadro e eles começaram a escrever. Aí aparecia assim, um número 11 e C. Depois colocava 2A. E depois colocavam, sei lá, 400B. Aí eu fiquei perguntando, como todo mundo falou, sabia, que via, que sabe. Mas por que 11C, 400B, 2A? Aí uma moça falou para mim assim, porque esses são os números do ônibus que a gente precisa pegar para ir trabalhar. Aí a minha patroa, ela escreveu no papel esse número, isso aqui, e falou que era para eu ficar olhando os ônibus. Aquele que parecesse com isso que tivesse no papel, era o ônibus que eu ia entrar. Aquilo me deu 3 sessões de terapia, porque corta o coração. Ou seja, o que a pessoa tem da leitura do mundo? É um papel escrito pela patroa dela, que era empregada doméstica, era o número do ônibus para ela não perder, para ela poder ir trabalhar. Não sabia ler, ela estava lá vendo, espelhando aquele número. Era sobre isso. Sabe? Essa leitura do mundo é a leitura da classe social. Da classe social que ela está. Ela é empregada doméstica. E o que ela precisa saber é o número do ônibus. Não ser alfabetizada. Como uma outra também, que eu peguei, eu tenho essa história de Paulo Freire, vocês devem estar de saco cheio, que é aquela assim, que é escola, que é a minha crítica que eu faço, você quer mandar eu parar de falar, né? Tudo bem. Tá. Não. Eu nem comecei a falar, não queria falar, a música não ia embora. O problema é esse, eu nunca consigo terminar. Mas outra coisa é assim, vamos trazer material, falei para o pessoal, né? Vamos trazer material para a fixação de jovens e adultos. Vamos trazer o material que vocês têm em casa, que você gostaria de aprender a ler. Uma receita de bolo, um livro do bolo, naquele tempo não tinha WhatsApp.
né? Um bolo, uma revista, um jornal, alguma coisa que você tem em casa escrita. Uma pessoa veio e me trouxe um livro. Eu falei assim, que livro é esse? Eu falei assim, A Harpa Cristã. Aí eu falei assim, harpa cristã, conta para mim essa história, porque o mais legal era só as histórias atrás de coisa, né? Me conta, eu queria aprender a ler a harpa, isso aqui que está aqui, porque quando eu vou no culto, aí quando eu vou no culto, começam a cantar, eles falam o número do cântico, né? E aí, 200 e tanto, ela abre em qualquer página, e aí eu cantava, mas eu cantava de cor. E aí sempre uma colega falava assim, uma irmã falava assim, você está na página errada. Aí eu tinha que falar, desculpa, eu esqueci o óculos. Olha a história dessa pessoa. É a história de uma mulher que quer se sentir parte daquele grupo. É para isso que ela quer aprender a ler. Não é porque ela tem nota no final. Ela quer aprender a ler porque ela quer fazer parte daquele grupo cristão de uma outra maneira. Sem precisar mentir que esqueceu o óculos. Porque ela não sabe ler. Gente, essas realidades são as realidades que a escola não dá conta. Porque a escola, no final, ela quer que você tenha, e no Rio de Janeiro, na capital, tem um 14º salário, né? A escola que tiver a maior produtividade de reprovar menos crianças e coisas, você ganha um bônus do Dudu. Sabe quem é o Dudu, né? O Dudu Paz, né? O Eduardo Paz. Então, quer dizer, ele dá um bônus. A escola está preocupada com o número. A gente pode fazer diferente. Olha, eu estou falando mal da escola. A gente pode fazer diferente. Aí a gente resolve fazer, vamos fazer qualquer coisa. Não pode fazer diferente, vamos fazer uma coisa legal. Não é qualquer coisa. O outro me perturba. Vamos fazer aquilo que talvez a escola não dá conta de fazer. Vamos trazer para nós um nome horroroso que eu tenho uma aluna de mestrado, agora ela está fazendo doutorado, ela fez um mestrado sobre explicadoras. Aqui tem explicadoras? Aquelas mulheres que trabalham dando reforço escolar, se chama reforço escolar, né? Você contrata uma pessoa, a pessoa ensina seu filho a explicar a matéria que ele não teve na escola. E aí se chama reforço escolar. Eu acho isso horroroso. Por quê? Reforço escolar. A criança não aprendeu na escola. Então, se ela vai ser reforçada, ela vai reforçar, não continuar não aprendendo na escola, né? Porque ela vai aprender fora da escola, não dentro da escola. O reforço, nunca pararam para pensar nisso? Quando a gente o reforço escolar significa que ela está reforçando o que a escola não ensina. Mas vai aprender na escola. Mas está precisando de um reforço escolar. Um nome horroroso. Né? São essas maluquices que a escola não percebe, ela está tão preocupada em cumprir o currículo. E a gente pode fazer diferente. Eu não estou fazendo apologia contra a escola. Estou falando, a gente pode fazer diferente. A pedagogia social voltada para esse outro nos ajuda a fazer isso. Então, quando a gente pensa na pedagogia social, já para liberar vocês para o café, a gente pensa primeiro, na teoria, a relação do indivíduo com a sociedade. E, principalmente, anotem essa palavra, que é a palavra de amanhã, que a gente vai trabalhar ela, mas se não trabalhar ela, não me chamo João. Eu não me chamo João mesmo. Mas assim, a palavra que a gente vai ter que guardar, conflito. Exato. E a pedagogia social fala sobre isso, ou seja, a relação entre indivíduo e sociedade está marcado pelo conflito da existência. Onde dois estiverem reunidos, é bíblico, né? Onde dois estiverem reunidos, eu estarei ali no meio deles, falando mal do terceiro. Sempre. Há um conflito. A minha Bíblia, tá? Desculpa, a minha Bíblia. Sempre há um conflito existencial. Sempre há o meu desejo e o desejo do outro. E isso no século XIX já falava. Falar de vida e sociedade é falar da marca do conflito, seja pelas lutas de classes sociais, seja pelas questões dos desejos. Aí podemos colocar o Freud no meio da história, né? Que ele vai falar qual é o mal-estar na civilização, na sociedade, na civilização, na cultura, conforme a tradução que você traz. A sociedade reprime o indivíduo. Óbvio. Porque a parte da repressão do indivíduo, ele vai ter que guardar, vai ter que sublimar esse desejo em outra coisa, que ele tem que fazer aquilo que manda o figurino, né? Exato. E essa história, você é muito psicanalítico, você é muito Freud. Não, vamos voltar um pouco na história. Isso já está na criação do Estado em Rousseau. O que é o homem para Rousseau? Para Thomas Hobbes. Para Thomas Hobbes, o homem é o lobo do homem.
Quem vê na sociologia aí, o homem é o lobo do homem. Então eu crio o Estado. O Estado que é para controlar essa bagunça. Esse confronto. Como o Hobbes vai falar, então, o homem, né, o Rousseau vai falar assim, o homem é bom por natureza e a sociedade corrompe. Todos esses autores da filosofia estão falando que há um conflito entre indivíduo e sociedade. E a pedagogia social vai trabalhar em cima disso. Diante dessa realidade, que nós vivemos a existência do conflito, que vai estar sempre presente, né? Nós temos que entender a lógica da ação dos grupos. Os grupos possuem as suas lógicas próprias. As suas lógicas próprias. Então, quando você vai a uma comunidade, eu não sei o nome das comunidades aqui, mas, por exemplo, quando você vai a uma comunidade no Rio de Janeiro, por exemplo, o Complexo do Salgueiro. No Complexo do Salgueiro existe uma maneira de existir ali. Eles têm regras próprias. Uma época eu trabalhei, não no Complexo do Salgueiro, eu trabalhei no Morro do São João, ali perto do Rato Molhado. Olha os nomes bonitos, né? Rato Molhado. Sampaio, Grajaú, Morro do Encontro, Grajaú. Aí você vai ter o Morro do São João, Engenho Novo, e Rato Molhado, que é Sampaio, na cidade do Rio, na zona norte do Rio de Janeiro. Eles têm os seus códigos de convivência, de fala. Você não pode vestir azul, você não pode vestir vermelho, você não pode andar na rua tal hora. Eles têm lógicas de ação. Como funciona e como não funciona. Não pode roubar dentro da comunidade, mas pode roubar na escola. Mas se roubar dentro da comunidade, pode acontecer isso. Como é que você quer trabalhar com um grupo se você não entende qual é a lógica da ação daquele grupo? Isso do século XIX, sem a favela do Rio de Janeiro, eles já entendiam que os grupos sociais possuem as suas lógicas. Independente de boas ou ruins, a gente precisa compreender como é que o outro funciona, como é que os grupos funcionam, para que a gente possa articular intervenções. Esse é o outro ponto. E o terceiro, que eu adoro, esse que eu não sei falar alemão, tem um nome feíssimo ali, Hilfe, não sei o quê, quem souber alemão sabe melhor do que eu, mas eu adoro a tradução. A gente não tem que ajudar o outro, tem que ajudar o outro a ajudar a si mesmo. Que não é a outra que não abaixou o som do celular, né? Que eu falei assim, contar para minha mãe. Assim, a gente não tem que ajudar o outro, é ajudar o outro a ajudar a si mesmo. Isso não significa ajudar o outro a pescar. Então eu vou ajudar o outro a pescar, porque aí ele não vai precisar mais do peixe. Quem disse que ele quer comer peixe? Então a mania também vai ajudar o outro a pescar. É imperativo do eu. O outro não quer pescar. O outro quer colher maçã. O outro quer subir na árvore de manga. E você quer ensinar uma outra coisa. Ajudar o outro a ajudar a si mesmo. O que ele pensa sobre a vida? E a partir do que ele pensa, e se ele não pensa nada, construir com ele algo, e a partir disso, né, construir também um caminho que ele possa fazer daquilo que ele deseja. Um ajudar a si mesmo. Então, esse é o processo das intervenções propostas dentro de uma teoria pensada na pedagogia social. E eu estou falando de século XIX, não estou falando de século XX. Quando se criou a pedagogia social na Alemanha, essa era a estrutura básica para que se pudesse fazer as intervenções que eram para ser feitas. É claro, isso vai crescendo e vai se modificando ao longo da vida, mas a base é essa. Entender que se eu estou dentro do campo da pedagogia social, eu estou trabalhando sobre o prisma de que indivíduo e sociedade vai viver a marca da existência do conflito. Há desejos e interesses próprios dos dois lados. Depois, que esses sujeitos e esses grupos possuem as suas lógicas de ação. Certo ou errado, eles possuem as suas lógicas de ação. E que eu vou intervir com a educação. A prática educativa deve gerar uma possibilidade do outro ajudar a si mesmo. Não é eu ensinar o outro a se ajudar. É o outro ajudar a si mesmo. E se ajudar para que ele possa ajudar a realidade na qual ele se encontra. Então, são 3 premissas que vocês não podem esquecer para a gente poder tomar café. Vamos tomar café? Está todo mundo desesperado? Pelo amor de Deus, não para nunca. Misericórdia, né? Vamos tomar café? Olha só, descobri uma outra coisa. Então, guarda isso.
Vocês guardaram isso, essas 3 coisas, né? Tirem foto e tudo mais. Porque disseram pra mim que o café é a nossa despedida. Então a gente toma café e vai embora. Por causa do horário. Então a gente volta amanhã às 8. Eu não gosto de acordar às 8, mas a gente acorda às 8. Entendeu? Café, casa. Ei, não percam essa linha que eu continuo daqui. Tchau, tchau.